Olha só. A gente vai começar com uma apresentação pessoal. Apresentação pessoal, sempre começa a aula falando um pouquinho de... Eu começo a aula falando um pouquinho de roupas, né? Aí a pessoa fala, roupa, professor? Tem a ver com a língua portuguesa, né? Então, mas olha só. É para a gente fazer uma associação, né? Para a gente perceber, né? Algumas coisas importantes, olha só. Quando a gente fala de roupas, a gente tem roupas para todo tipo de situação, ambiente, né? Então, por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente usa um tipo de roupa. Quando a gente vai num casamento, a gente vai com outro tipo de roupa. Vai para a praia, é outro tipo de roupa. Vai para o trabalho, ou fica em casa, né? Então, para cada ambiente, para cada situação, a gente escolhe um tipo de roupa adequado para aquela situação e para aquele ambiente. A mesma coisa acontece com a língua, com a linguagem que a gente vai usar em determinada situação. Então, quando eu estou em casa, né, com os meus familiares, tem um tipo de linguagem. Se eu vou num ambiente mais formal, né, ou vou conversar com uma autoridade pública, um policial, ou mesmo um funcionário público qualquer, eu vou manter um distanciamento, vou manter uma linguagem um pouco mais formal, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse comecinho da aula, tá? Então, sobre linguagem formal e informal. Ainda vamos falar sobre linguagem mais para o final do curso também, tá? Mas hoje eu vou dar algumas dicas aqui, ó, com relação a esses cumprimentos, essas palavrinhas que a gente usa no dia a dia, tá? Então, formal e informal aqui do lado esquerdo, né? Então, a gente tem aqui bom dia, boa tarde, boa noite. Só de como curiosidade hoje, porque ainda a gente vai ter muita aula, inclusive amanhã a gente vai falar já de adjetivos, mas só para vocês já se situarem aqui, por que a gente fala bom dia, mas boa tarde e boa noite, né? Porque o português, como eu devo comentado antes com vocês um pouquinho, tem muito a história de masculino e feminino. Ontem eu falei só do caçula, rapidinho, né? Falei das nacionalidades, masculino e feminino, mas vai estar o tempo todo, a gente vai falar disso, masculino e feminino, singular e plural, né? E dia é uma palavra masculina, por isso que a gente diz bom dia. Tarde e noite são palavras femininas, por isso boa tarde, boa noite, tá? Mas isso não é o nosso assunto de hoje não, tá? É só de curiosidade já, né? Mas um bom dia, um boa tarde e um boa noite cabem em qualquer situação, desde uma situação mais formal até mais informal, não tem problema. Ele cabe, tá? Ele não é nem tão formal, nem tão informal. Ele está ali, ele cabe nas duas situações. Em qualquer lugar, qualquer pessoa que você converse, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, cabe perfeitamente. Quando a gente cumprimenta a pessoa, tem tanta dúvida com relação a tudo bem ou tudo bom, né? Mas antes eu vou falar do como vai. Como vai, a gente não responde tudo. Como vai, a gente responde bem. Ou vou bem. Mas um só bem já tá bom, tá? O que não pode é responder um tudo. Como vai? Tudo. Tudo como, né? Tá? Então, como vai, ele exige um vou bem ou um bem. Agora, o grande problema do tudo bem é o tudo bom, né? Tudo bem? Tudo bom. Aí vocês falam, tudo bom? A pessoa fala, tudo bem. Você fala, caramba, né? É tudo bem ou tudo bom? Olha só, bem e bom são diferentes na língua portuguesa? São diferentes. Eu vou comentar, inclusive, sobre eles, se der tempo amanhã, senão, em algum momento eu vou falar dos dois, tá? O bem e o bom. Porém, quando a gente está falando de cumprimento, né? Quando a gente está falando tudo bem ou tudo bom,
tanto faz. Minha gente, vai chover aqui, hein? Se alguma coisa cair aqui, se a internet cair, a luz cair, alguma coisa, eu estaria no celular com vocês, pelo menos para avisar o que a gente vai fazer, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para o bem e o bom. Então, o bem e o bom, eles são diferentes, sim, porém, quando se trata do cumprimento, né, tudo bem, ou tudo bom, os dois funcionam perfeitamente, tá? Não tem problema nenhum. Tanto é que a gente usa os dois mesmo, né? Não tem problema. Então, para o cumprimento, os dois funcionam perfeitamente, tá? Agora, eles são diferentes, tá? A palavrinha bem e a palavrinha bom são de classes diferentes, têm funções diferentes na língua, e a gente vai ver isso depois, tá? Muito prazer, o prazer é meu. Tem várias respostas para o muito prazer, né? Essa daqui é uma das respostas, tá? Já que no informal, a gente tem alguns exemplos. Oi, olá, e aí? É uma linguagem que a gente vai usar com pessoas que a gente tem uma certa intimidade, ou naquele ambiente em que as pessoas têm uma certa informalidade, tá? Então, isso sempre vai depender, sempre a gente tem que ver o ambiente que a gente está, ver qual é a linguagem, para a gente seguir, né? Mas, basicamente, por exemplo, se eu vou numa repartição pública, né, conversar com uma autoridade qualquer, um juiz, um delegado, seja o que for, eu não vou manter um diálogo ali de informalidade. Eu não sou colega deles, não sou amigo, né? Não sou uma amiga, no caso deles, né? Então, eu preciso manter um certo distanciamento por respeito, né? Pela posição que ele ocupa, etc. Então, se um policial me para na estrada, eu não vou chegar e falar, e aí, policial? Ele é meu amigo, né? Então, a gente precisa manter, isso em qualquer língua, né, gente? Em qualquer lugar do planeta. Um distanciamento, né? Pelo respeito, portanto, então a gente evita usar palavrinhas que são muito informais. Eu entendo também que, para vocês, não é tão simples assim. Não é tão simples saber o que na língua é formal, o que não é. Porque depende muito onde vocês aprendem português, com quem vocês têm convívio, qual é o vocabulário que vocês aprendem todo dia, né? Então, por isso que aqui a gente dá algumas pequenas dicas, tá? E no decorrer do curso sempre, tá bom? Desse lado aqui direito, tem várias palavrinhas comuns do dia a dia, mas que algumas geram muita confusão, né? Então, vamos começar com obrigado e obrigada. Agradecido e agradecida. O uso é muito fácil, a regra é muito fácil. Tá? É o seguinte: homens dizem obrigado. Mulheres dizem obrigada. Essa é a regra. Não importa para quem você fale isso. Não importa. Importa quem está falando. Se quem está falando é homem, diz obrigado. Se é mulher, obrigada. Eu vou dar um exemplo. Eu, professora Elizabeth. Se vem uma mulher e me faz um favor, eu vou agradecê-la dizendo obrigada. Se vem uma criança e faz um favor para mim, eu olho para a criança e digo obrigada. Se vem um homem e faz um favor para mim, eu olho para o homem e digo obrigada. Obrigada. Por quê? Porque eu fico obrigada a retribuir aquilo que foi feito para mim. Então, essa palavrinha, muita gente confunde, né? Acha que para cada pessoa que a gente vai falar, a gente vai usar um. Não é assim. Tá? Homens dizem obrigado. Mulheres dizem obrigada.
E agradecido e agradecida, mesma coisa. Quando que a gente usa um, quando a gente usa outro? Quando você quiser. Se você quiser. Você pode escolher um deles, vai falar, eu quero usar obrigado e pronto, vou usar obrigado para todo mundo. Tá bom. Tá? Tanto faz. Significam a mesma coisa. Existe ainda grato, né? Grata, tá? Mesmo sentido. Tá? Não tem mais formal, menos informal. Tá tudo bem, pode usar tranquilamente. Tá? Daqui a pouquinho eu vejo perguntinha, tá? Por nada e de nada. São duas respostas que cabem em qualquer lugar. Agora, tem um monte de respostas para obrigado, né? Imagina, foi nada, não tem problema. Isso já são mais informais, tá? Pode usar, não tem problema nenhum. Mas, no formal e no informal, cabe por nada, de nada, perfeitamente, tá? Me desculpe, mas tá vendo que o me aqui, ó, ele tá entre parênteses, né? Por que tá entre parênteses? Quando uma palavrinha tá assim entre parênteses, é porque a gente pode ou não usar a palavrinha. Então, eu posso dizer, me desculpe, mas também posso simplesmente dizer, desculpe. Pode falar desculpa também? Pode. Quando que a gente usa um desculpe? Quando a gente está andando em algum lugar, de repente pisa no pé de alguém, né? Sem querer, lógico. Aí você pede desculpa, né? Então, desculpa. Pisou no pé de alguém sem querer, pede desculpa, né? Com licença. Quando é que a gente usa um com licença? Com licença a gente usa para pedir permissão para alguma coisa. Então, por exemplo, a gente quer interromper a conversa de duas ou mais pessoas, né? Tem um grupo de pessoas conversando, por exemplo. E eu preciso falar com uma delas. Ou com um grupo, né? Preciso falar com eles. Eu não vou chegar falando, eles estão conversando, né? Então, eu vou pedir licença. Eu chego próximo, né? Com licença. Tá? Para interromper uma conversa. Posso também pedir licença para passar entre pessoas. Às vezes o lugar está muito cheio de gente, a gente não consegue nem andar. A gente vai pedir licença. Então, a gente pede licença, com licença, com licença, com licença, para passar. E também a gente usa, bem comum a gente usar quando vai entrar em algum lugar, né? Por exemplo, sala de alguém, né? A sala do chefe, por exemplo. A gente não vai entrando na sala do chefe. A gente bate na porta, né? E pede licença. Então, a licença a gente usa para pedir permissão, tá? Dá para usar, né? Por favor, por gentileza, tem o mesmo significado. Os dois cabem também em ambas as situações, informal ou formal. Por favor, por gentileza, cabe em qualquer lugar. Gentileza, como tem essa palavrinha aqui, né? Nessa palavra toda aqui, tem a palavra gentil, né? Que é quando a pessoa faz alguma coisa com mais delicadeza, né? Então, ele soa, às vezes, um pouquinho, o som dele parece, às vezes, um pouquinho até mais formal, mas não é. Ou até mais gentil, né? Pode ser. Então, depende do ambiente, a gente usa, às vezes, um por gentileza, às vezes, um por favor, mas o significado é o mesmo e os dois cabem em qualquer lugar, tá? Esse não é mais formal que o por favor. Por favor, cabe muito bem em lugares super formais, não tem problema nenhum, tá? Igualmente, eu falo que é uma palavrinha prática, é uma palavrinha que a gente não precisa falar muito e já fala bastante. É o seguinte, igualmente, significa da mesma forma, ou seja, para você também, tá? Ou simplesmente da mesma forma. Então, exemplo. Muito prazer. Ao invés de eu responder, o prazer é meu, eu posso responder igualmente. Ou seja, muito prazer também. Muito prazer da mesma maneira. Bom fim de semana para todo mundo.
Ao invés de falar bom fim de semana para você também, igualmente. Ou seja, bom fim de semana para você também. Devolve para o outro da mesma maneira, tá? Igualmente, tá? Da mesma forma. Aí temos até logo, até mais tarde e até amanhã. Até logo é um uso bem mais genérico. A gente pode usar em qualquer lugar, em qualquer situação. Até logo cabe, aquele coringa, sabe aquela carta do baralho que cabe em qualquer situação? Até logo cabe em qualquer situação. Ele é muito bom para a gente falar tchau de uma forma mais educada, né? Mais respeitosa, tá? Menos informal. Até logo. Peraí, gente, eu vou ver mãozinha levantada aí, tá? Só um minutinho, hein? Só vou terminar aqui, tá? Então, até logo ele é mais genérico, ele cabe em qualquer situação, tá? Mesmo que a pessoa não tenha intenção real de encontrar logo a outra pessoa. Eu sempre dou exemplo aqui de médico, né? A gente passa lá no médico, faz a consulta, depois faz o tratamento que tiver que fazer, sei lá. No fim da história ali, né? Você vai embora para casa e não vai mais ver aquele médico. Até logo. A gente até brinca, né? Fala, ai, doutor, não quero ver logo o senhor não, né? Mas não é isso, é só uma maneira educada de falar tchau, tá? Então a gente fala mesmo, até logo, até logo, até logo, né? Não significa que a gente queira realmente encontrar aquela pessoa logo. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Não é que você não quer mais ver aquela pessoa, é diferente, né? Mas você não tem aquela intenção real de encontrá-la logo.